Olá! Algumas pessoas pensam que essa maldade toda que a gente vê nos noticiários, toda essa crueldade que é relatada nos jornais, nos livros de história, são exclusividade dos povos civilizados. Ou seja, se você for numa tribo, se você for num povo em que a civilização ainda não chegou, esse povo vai estar vivendo em harmonia, em paz, vão estar lá fazendo a sua pesca, fazendo a sua caça, a sua agricultura quietinhos, sem guerra, sem maiores problemas. Engano total. Qualquer lugar onde o ser humano está, o pecado também está. Nas tribos, nos povos isolados, qualquer um deles em que você se informar, em que você conhecer, você vai descobrir que lá existem guerras, lá existem roubos, lá existem assassinatos, crimes horríveis, adultérios, infanticídios, estupros, o que você imaginar, mentira, enganação, manipulação para obter poder, tudo que você vê no nosso mundo civilizado, você vê nesses lugares também, da mesma forma. Porque onde está o ser humano, ali está o pecado. É aí que Deus entra com a sua palavra para nos resgatar. Há um exemplo. No final do século XVIII, mais ou menos 1700 e alguma coisa, alguns missionários eles foram até a Groenlândia para evangelizar o pessoal daquele lugar, os esquimós que viviam lá. Pois bem, esses esquimós, eles viviam assim como nós. Eles tinham a sua vidinha de buscar trabalhar e ter o seu alimento e ter a sua casinha e tudo mais, mas também tinham sérios problemas. Problemas com pecado, problemas com crimes, problemas com adultério, com perversão, problemas com disputas de poder, mesma coisa. E esse missionário chegou lá para pregar o evangelho. Mas ele lutando ali, para pregar o evangelho e não dava fruto. As pessoas não davam ouvidos. Então ele começou a fazer um trabalho de tradução. Ele começou a aprender a língua daqueles esquimós. E aí ele focou em traduzir a língua deles, escrevendo o Novo Testamento com a língua deles. Só que muitos deles eram analfabetos, eles não tinham estudo, só sabia o que falavam ali e tudo mais. Pois bem, um desses missionários, John Beck, uma vez ele estava em seu quarto, escrevendo, traduzindo, e aí alguns esquimós foram até a tenda dele e foram ver o que ele estava fazendo. E aí ele mostrou para eles o trabalho que ele estava realizando. E um desses esquimós que foram lá visitá-lo, chamado Kayanak, ele perguntou: o que é esses símbolos aí que você está fazendo? O que significa isso aí? Aí John Beck explicou, ele falou: olha, esses símbolos, eles formam palavras, e essas palavras formam frases, e essas frases fazem com que o livro que eu estou escrevendo fale. E aí ele olhou meio assim: como assim o livro fala? O que esse livro está dizendo aí? Aí ele explicou. Ele explicou os sofrimentos de Cristo. Ele explicou o Evangelho. Ele explicou tudo o que Cristo sofreu naquela cruz, como ele foi acusado injustamente, até a sua morte por crucificação, aquela morte horrível e cruel. E aí o Karnak perguntou: mas espera aí, por que mataram esse homem? O que ele fez para tratá-lo desse jeito? Ele roubou alguém? Não roubou ninguém. Ele matou alguém? Não matou ninguém. Esse homem, Karnak, nunca fez nada de mal. Esse homem nunca mentiu. Mas você, Karnak, sempre tem mentido. Esse homem nunca roubou. Mas você, Karnak, tem roubado. Esse homem nunca matou ninguém. Mas você, Karnak, matou o seu irmão e o seu próprio filho. Esse homem, Karnak, foi morto
para libertar você dos seus pecados. Esse homem foi morto, ele foi punido para que você não seja punido. Esse homem morreu para salvar você, Karnak. Essas palavras atingiram em cheio no coração daquele homem. E logo ele e a sua família vieram a Cristo. Se tornaram os primeiros convertidos ali entre os esquimós. Olha que maravilha. Meu querido, o Evangelho, ele fala do que Cristo fez. Fala da obra maravilhosa de Cristo. Mas também o Evangelho fala das nossas obras. Só que as nossas obras de pecado. O Evangelho deixa claro o quanto nós somos pecadores e o quanto Cristo é bondoso em nos perdoar, em nos salvar. Grave isso. O Evangelho fala do que Cristo fez, mas também fala do que nós fizemos, do que nós fazemos. Estou dizendo isso para você entender que você só vai ser salvo não quando você apenas entender o que Cristo fez na cruz, quando você apenas entender o Evangelho, mas quando você tornar o Evangelho pessoal para a sua vida. Quando você entender que os pecados pelos quais Cristo pagou naquela cruz eram os seus pecados, eram os meus pecados, eram os nossos pecados. Entenda a mensagem do Evangelho, torne ela pessoal para a sua vida e você será salvo. Deus abençoe a sua vida. Amém?